os meus olhos. Olá, minha gente, aqui é o pastor Felipe do Caminho Church. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Eu quero aproveitar para convidar você para curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário, digam glória a Deus aí para a gente saber que você está aí. E mais importante do que isso, compartilhe com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas como todos nós seremos aqui. Como você também vai ser abençoado aí com esse culto, com os louvores que vão ser cantados, com a palavra que vai ser pregada. E no final de tudo eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado e a nossa vida vai ser abençoada. Transforme esse ambiente aí, eu não sei se é o lugar de trabalho, se é um hospital, se é o quarto, se é a sala, mas transforme esse ambiente aí num lugar da presença de Deus e se una com todos nós aqui nesse ambiente de adoração, de culto, de louvor a Deus, e vamos fazer o melhor culto da nossa vida, aprender um pouco do Senhor, ser abençoados e abençoar alguém. Deus abençoe você. Fique com a gente aí. Os teus grandes feitos eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Glória a Deus, muito bom. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Prepara o vídeo aí para mim do projeto Jesus Reina, que vai começar segunda-feira às 8 horas na Praça da 48 em Alvorada. Glória a Deus, nosso culto, nosso, né? Posso chamar, João, de nosso? Nosso culto de rua. O João tem um projeto maravilhoso, maravilhoso. A gente tem até uma história sobre o projeto Jesus Reina, né? Um dia eu estava em casa, segunda-feira é o dia que eu tento tirar para descansar com a Priscila e com as crianças. Então a gente fica em casa, é a única noite da semana que nós conseguimos ficar em casa, segunda-feira, às vezes, porque às vezes a gente acha uma coisa para fazer. E eu estava segunda-feira um dia sentado, a gente estava vendo uma série, alguma coisa nesse sentido, e aí tocou o telefone e alguém começou a mandar mensagem de WhatsApp. Eu não era nem para estar com o telefone perto de mim, né? Era folga. E aí eu olhei o pessoal, um culto de rua. Eu falei, mas o que é isso? Quem estava lá? Keila, Jennifer. Tinha um pessoal lá. Eu falei, mas o que é isso aqui? Eu olhando assim, escondido da presença. É folga, solta esse telefone, é folga nossa. Pessoal, tinha uma olhadinha aqui, o culto de rua acontecendo. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Aí eu perguntei, pastor, a gente está aqui num culto de rua no Parque dos Maia, está lotado, sei lá, naquela época, né? Lotado de jovens. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E aí a gente descobriu que era o culto do Projeto Jesus Reina. Eu nem conhecia o João, não sabia quem ele era, e o pessoal da equipe dele. E a gente descobriu, e aí eu fui lá conversar com ele lá na Páscoa, lá aquela vez, e a gente trouxe um projeto. Ele veio, o primeiro culto que a gente fez na rua, no caminho, o João veio aqui, ali na praça, nos apartamentos. Nós ficamos um ano fazendo culto ali, o primeiro culto o João que fez, junto com o pessoal do projeto. Bom, enfim, isso já fazem aí próximo de 4 anos, mais ou menos. E aí, depois de um tempo, Deus direcionou o João para vir para cá, para servir com a gente. Está servindo, é nosso líder de jovens, hoje ele é a Glória, jovens adultos. E agora Deus tocou no coração dele de trazer o projeto do culto na rua, que nós fazíamos aqui atrás do apartamento. Agora o João trouxe o projeto todo lá para 48 e amanhã é o primeiro culto lá às 8 horas da noite. E eu quero convidar você para estar lá, para nós anunciar que Jesus é poderoso. Amém, gente? Toda segunda-feira às 8 horas da noite terá um povo lá na Praça da 48 anunciando que Jesus é o nosso Senhor. Durante esses 3 anos, né, João? 3 anos e pouco, 4 anos do projeto? 4 anos do projeto, foram 1.100, aproximadamente 1.100 jovens, pessoas que aceitaram Jesus lá no projeto. Pessoas que não gostam de igreja, é normal. Então, quando não gosta de igreja, a gente leva lá na praça. Leva lá para comer um cachorro-quente ali, um espetinho de gato, um morte-lenta. Leva, não tem nenhum dono das barracas aqui, né? Por favor, desculpa, mas é carinhosamente morte-lenta. Tá bom, gente? A gente come. Não, a gente come, a gente gosta, carinhosamente. Então vamos lá comer um cachorro quente. O que está acontecendo ali? Vamos ver. Quando vê o João já está lá, em nome de Jesus, e já aceitou Jesus, está tudo certo, vamos embora. Gente? Glória a Deus. Bota o vídeo aí.
Se encontrar no Romanos capítulo 3, 23, vamos ler. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora abra em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vou ler na sequência para você entender o contexto. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Hoje eu estou aqui proposto, Deus propôs no meu coração de trazer uma palavra para vocês que fala sobre a centralidade da nossa existência real, a centralidade de quem nós somos, ou pelo menos de quem deveríamos ser, segundo o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Eu preciso que você dê atenção, porque eu vou ler muitos textos, e não perca o fio da meada. Tudo começa quando Deus constrói o homem, faz o homem. E o fazer do homem não foi um fazer qualquer, como as outras coisas foram criadas através da palavra, apenas sendo dito, haja luz e houve luz. Haja porção de terra seca. Quando foi para ser formado o homem, a palavra diz que dá a entender que Deus, junto da Trindade, fala com o Filho e o Espírito Santo, então diz ele, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim nós fomos criados, todos nós, nós fomos criados a partir de uma vontade de Deus, de um desejo de Deus, e de uma união de Deus na sua completa divindade. Então, eles decidem criar o homem à imagem. Eu quero que você entenda uma coisa, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, do Todo-Poderoso. É por isso que nós podíamos conversar com Deus, é por isso que nós podíamos ter diálogos com Deus, como Adão teve. A Bíblia relata que Adão tinha diálogos com Deus, conversava com Deus. O problema é que o pecado entrou. O que é o pecado? O pecado é desvio. O pecado é quando a gente recebe uma ordem de andar em uma estrada e a gente atravessa a fronteira daquela estrada e vai para outro lugar. O nome disso é pecado, o nome disso é desvio de rota. Romper a fronteira de uma ordenança de Deus. O homem rompeu porque ele foi enganado, o diabo enganou o homem. E eu queria que você soubesse que o diabo, a especialidade dele é enganar. Enganar. O diabo, a especialidade do diabo não é se opor. A especialidade dele não é se opor com violência contra você. A especialidade dele é enganar. Se opor, enganando. Conduzir ao erro. Enganar é isso. Enganar é quando você toma uma atitude absolutamente certa e convicto de que você está tomando a atitude certa, mas é errada. Isso é enganar. O diabo é especialista em enganar. O diabo não é especialista em fazer outra coisa, senão em enganar. Então ele enganou a Eva e o Adão. Ele disse, por que vocês não comem dessa árvore aqui? Aí eles disseram, a Eva falou, mas a gente vai morrer se comer. Ele disse que nada. Morrer? Que nada. Vocês vão ficar igual ao Altíssimo. Vocês não vão morrer. Pode comer. E ela come. Adão também come. Quando eles comem, enganados pelo diabo, então eles saem da rota. Eles se colocam num caminho irreconciliável, porque o Senhor mesmo tinha avisado eles que eles iam morrer. E se o Senhor falou, então está falado, realmente vai morrer. Agora, você consegue observar, Peterson, que
mesmo estando mortos, como a palavra fala, eles continuaram respirando, andando. Quem é que tem o diálogo com Deus quando Deus desce do céu procurando Adão? Lembra disso? Adão, Adão, onde é que tu está, Adão? Aí o Adão fala, eu me escondi, Senhor. Por que tu escondeu, Adão? Por acaso comeste da árvore que eu falei para não comer? Viu, ele já tinha comido. Ele já tinha comido. Ele estava falando. Ele estava se comunicando. Ele estava vivo. Olha, não é que o diabo estava certo? Eles não morreram nada. Mas eles morreram para uma coisa. Para a imagem e para a semelhança de Deus. Todo mundo diz assim, todas as pessoas dizem que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Não é. Ele era. O homem era a imagem e semelhança de Deus. Hoje ele morreu. O homem depois de Adão, ele morre para o aspecto da imagem e da semelhança com Deus. Ele continua respirando, ele continua andando, ele continua conversando, ele continua falando, mas ele agora está morto. A imagem e a semelhança de Deus não habita mais nele. E sem a imagem e a semelhança de Deus, então ele se lança numa jornada solo, numa jornada sozinho. Lá vai Adão e Eva. Agora, eles não carregam mais a imagem e a semelhança de Deus. Eles se lançam à própria sorte. Geram filhos agora, mas não mais conforme a imagem de Deus. Eles geram filhos conforme a sua imagem. E lá no Gênesis está escrito isso, Gênesis capítulo 5, versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Não é mais imagem de Deus. A partir da queda, todos os filhos de filhos são filhos conforme a imagem do seu pai e da sua mãe, e não mais a imagem de Deus, porque para a imagem de Deus, eles morreram. A morte, eu não sei se você sabe, mas a morte não tem volta. A morte é um caminho sem volta. Então, não tem mais como voltar a ser imagem e semelhança de Deus. Está morto isso. Agora mesmo à tarde, e antes de iniciar o primeiro culto, me mandaram uma mensagem, me encontraram, alguém me encontrou. Foi o Felipe do GAC. A gente se conhece há bastante tempo. E nós temos muitos amigos em comum na Assembleia de Deus, da onde a gente veio. E o Felipe entrou lá com os olhos cheios d'água, dizendo que um amigo nosso faleceu. Descendo de moto agora, a serra. Primeira moto dele, e aí foi comprar uma moto 650 cilindradas ainda por cima, primeira moto. Está descendo a serra, sofreu um acidente, um menino bonito, novo, paixão da mãe dele, ele morreu, perdeu a vida. Deixa eu falar para você, não volta mais. A gente está acostumado a coisas que a gente volta, né? Ô Israel, desculpa, tá, perdão, eu fiz aquilo contigo, mas eu vou te pedir perdão e vai ficar tudo bem, ok? Não, morreu. Morreu a imagem e semelhança de Deus. Agora é sozinho mesmo. É a própria sorte. Assim está o homem, gerando filhos. E o homem vivendo por si, sem a imagem e semelhança de Deus, ele é implacável. Ele é implacável. O homem, quando eu falo homem, falo gênero, homem e mulher, todos nós aqui, toda a raça humana, vivendo sem Deus, é um fogo, Cássia, que não consome, nunca se satisfaz. O homem sem Deus, ele é insaciável. Veja bem, observa comigo o fruto desse desvio, desse abrir mão da imagem e semelhança de Deus. Olha o fruto disso. Começa com um comer de uma pequena coisa, começa com uma pequena fruta, uma coisa tão simples, começa com isso. Mas qual é o segundo ato? Qual é o segundo ato do homem sem Deus? Um filho mata o outro. Caim mata Abel por inveja. É o fruto do homem se lançar sozinho, sem a imagem e semelhança de Deus. E por aí vai. Adultério, roubo, mentira, inveja, orgulho, raiva,
desobediência aos pais, desonestidade e tudo mais que está por aí. Está aí o fruto. Quando eu digo desobediência aos pais, parece que é fora de consenso, né? Colocar mentira, roubo e adultério junto com desobediência aos pais. Mas deixa eu falar para você, filhos que estão aqui, obedeçam seus pais. Pais que estão aqui, façam seus filhos obedecerem você. Porque a desobediência a pai é princípio de rebeldia. E filho que não obedece pai se tornará um adulto rebelde. E rebeldia é um pecado gravíssimo, resultado do andar sozinho. Tudo que está por aí de mal, e não há pouca coisa, e alguém me pergunta às vezes, eu enquanto pastor, recebo muito esse questionamento: pastor, se Deus existe, por que essas coisas tão ruins acontecem? Se Deus existe, por que aquela criança passou por aquilo? Se Deus existe, por que roubaram o meu bem que eu lutei tanto tempo para conquistar? Por que Deus deixou? Deus não deixou. A vontade de Deus era uma. O homem disse assim: não quero. Então, quando o homem disse não quero, e ele perdeu a imagem e a semelhança, toda a raça humana foi entregue à sua própria vontade. E tudo que tem de maldade no mundo é resultado de o homem se deixar andar sozinho sem Deus. Foi escolha do homem andar sem Deus. Davi fala sobre isso, sobre esse nascer de alguém, ser imagem e semelhança de seus pais. Lá no Salmos 51, versículo 5, Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe, desde que eu nasci eu era assim. Sabe em que situação, em que circunstâncias Davi escreveu esse salmo? Você sabe, não? O povo estava na guerra, os homens estavam na guerra. Todo o povo de Israel, todos os homens adultos, Adriano, estavam na guerra. O Davi, o bonitão do Davi, ficou no palácio. Todos os homens adultos na guerra, menos o rei está no palácio. Numa dessas caminhadas pelo palácio, ele olha pela janela, e quem é que está lá embaixo na janela se banhando? Nua, Batseba, uma mulher que o atraiu. E assim ele foi sendo seduzido por ela. O rei, deixa eu falar para você, irmão, o rei poderia ter a mulher solteira que ele quisesse. Se ele olhasse lá na família de qualquer um e escolhesse qualquer uma, seria a mulher dele por decisão dele. Ele poderia ter quem ele quisesse, mas não. Ele resolveu querer a Batseba. Porque o homem sem Deus, o homem sem a imagem e semelhança de Deus, ele é implacável. Ele é um fogo que não consome, lembra? Acabei de falar, o homem sem a imagem e a semelhança de Deus, ele é implacável, ele é insaciável. Então não importa se Davi poderia ter todas as mulheres do reino, ele escolhe a mulher de Urias. Até que ele possui ela. Ela engravida, aí ele fica apavorado, vai dar um bafafá, vou ter que esconder, errei, vou ter que dar um jeito de tapear. Você já ouviu isso, não? Você já viu isso, não? Já viu essas coisas? Parece que é só Davi, não? Viu como é assim? Viu como é assim? Vamos dar um jeito de tapear. O que eu vou fazer? Vou chamar Urias. Urias vem, passa uma noite com a mulher dele, está um tempão na guerra, sedento por mulher, vai possuir a mulher dele, e está tudo certo. Se sair com a cara do rei, não dá nada, afinal de contas, Urias vem, irmão, e quando ele chega, Davi fala: ô Urias, Urias, eu te chamei, tu está muito cansado, fiquei preocupado contigo, vai lá dormir com a tua mulher, tem uma noite de descanso, depois tu volta para a guerra. Urias, que era macho, homem, Urias fala assim: longe de mim, rei, que eu vou dormir numa cama confortável, enquanto meus irmãos estão na guerra. Eita, glória de Deus, é bom, né? Deus me livre, eu dormi numa cama confortável, enquanto meus irmãos estão na guerra. Dormiu na porta do palácio, no chão duro. Davi olha e diz: meu pai, e agora? O que eu faço? Escreveu uma carta, e na carta ele disse:
coloque Urias no fronte da batalha, onde ele possa ser morto. Deixe ele não guarnecido. Escreve a carta, sela a carta, dá a carta para Urias. E Urias leva a carta e entrega para o general. General abre a carta, olha para Urias. Está bom. Olha a que nível, olha a que ponto o ser humano tem a imagem e a semelhança de Deus, é capaz de ir. Ele é insaciável. Ele é insaciável, ele é um fogo que consome, não tem limite para o homem sem a imagem e a semelhança do Criador. Urias morre. Davi respira aliviado. Morreu. Está tudo certo agora. Natã, um profeta, ouve a voz de Deus e recebe uma direção e vai encontrar o rei Davi. Chega no rei Davi, conta para ele uma história e diz: rei, havia um homem aqui no reino, tem um homem aqui no reino. Esse homem tinha malhadas e malhadas de animais. Ao receber uma visita, esse homem matou o único animal, o único bichinho do seu vizinho, o único. Matou o bichinho único do seu vizinho para satisfazer o seu visitante, o seu, enfim, que estava ali visitando. E aí o rei salta e diz assim: mas quem é esse homem que nós vamos ter que matá-lo? Onde se viu uma coisa dessa? E Urias fala assim: é tu, rapaz. É tu, Davi. Podia ter todas as mulheres do reino, foi pegar logo a mulher do Urias. É tu esse homem. Então Davi escreve o salmo. Aleluia, Deus é bom demais. Davi escreve os Salmos 51, arrependido, porque ele viu o quanto a gente pode ser podre, quando nós abandonamos a imagem e a semelhança do Criador. Então ele faz uma confissão e diz: a minha mãe me concebeu, desde o nascimento eu tenho isso em mim. Nós nascemos assim, nós nascemos com isso em nós, por isso precisamos ser educados. Ah, pastor, isso é história. História? Deixa teu filho solto para ver. Cria ele solto, não bota freio nele, e você vai ver o que vai acontecer com o teu filho. Vocês conhecem o Joabe? Tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Se eu deixar, ele estapeia a minha cara. Ele não gosta de ouvir não. Ele só faz o que ele quer. Joabe é orgulhoso, soberbo, cheio de vontade, como você era quando você era criança. Você só não é mais assim porque você foi ensinado a não ser. E se não foi ensinado, a vida deu um jeito de fazer você ser diferente. E se não fez, a vida vai fazer você aprender que você não é ninguém. Mas todo mundo aqui precisa de ensino, de orientação. E aí quando não aprende, tem que encontrar uma polícia, um bandido ou qualquer outra coisa para ensinar a respeitar, porque nós carregamos isso desde a infância dentro da gente, essa natureza. Por quê? Porque nós não nascemos, desculpa, a criança pode ser maravilhosa e o nascedouro dela é um milagre divino, sim senhores, é tudo bem, mas quando ela nasce de pai e mãe, ela não nasce mais de semelhança de Deus. Porque depois do pecado, todos foram separados da imagem e semelhança do Criador. Ah, pastor, mas meu filho é tão lindinho. Ele é filho seu, imagem e semelhança sua, não é imagem e semelhança de Deus. Assim estava o homem, nascido assim, sem possibilidade de reconciliação. Assim viveu por longos anos esse caminho irreconciliável, porque é a morte. Zé, isso é morte. O homem morreu para a imagem e semelhança de Deus, ponto final. Até que veio Jesus. E a palavra chama que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos Jesus surge, e Jesus foi o antídoto para esse mal. Jesus é o antídoto para o mal, porque Jesus, ele obedece. Se o outro homem desobedeceu, Jesus obedece. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, Paulo diz que Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Jesus veio para solucionar o problema. Ele foi obediente. Quando Jesus vem, quando Jesus nasce, quando Jesus vive e vem por uma ordenança divina, por um chamado de Deus, é porque Deus se tornou favorável a nós. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus olhou para nós sem que nós fizéssemos nada em troca, sem que nós fizéssemos alguma coisa que chamasse a atenção dele. Ele olhou para nós e sem que a gente merecesse, se tornou favorável para nós. Sabe, quando tu está devendo para alguém e essa pessoa se torna favorável a você. Deus fez isso em Jesus. Ele se tornou favorável a nós. Ele nos perdoou daquela dívida, daquele pecado, daquela morte, e nos libertou da morte mediante o pagamento de um resgate. E esse resgate se chama Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo. Porque nós estávamos mortos, irreconciliáveis. Jesus é o centro, Ele é o desejado, Ele é a pedra fundamental, Ele é o Salvador. Jesus é o plano perfeito. Tudo converge para Jesus, tudo centraliza em Jesus. Ninguém poderia pagar essa dívida, ninguém poderia fazer essa ressurreição do homem à imagem e semelhança de Deus. Somente um poderia, e esse um é Jesus, e Ele fez o que tinha que ser feito. Ele se torna a ponte, o único mediador. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 9, versículo 15, por essa razão Cristo é o único mediador, o elo intermediário, o meio de ligação, o elo que liga um ao outro, de uma nova aliança para os que são chamados, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus é a ponte, o caminho do homem sozinho, por conta própria, sem imagem de Deus, e o caminho que ele deveria seguir, obedecendo ao Senhor. São dois caminhos, e esses caminhos são irreconciliáveis. É como você pegar a estrada, por exemplo, uma estrada, a freeway, e pegar uma outra estrada, a 116, no sentido lá de, sei lá, Pelotas. São dois caminhos opostos. Imagina que esse caminho não tem nenhuma ligação um com o outro. Não tem como, escute, não tem como sair da freeway. Pense que é assim, não sei se é, mas eu acho que poderia ser. Falar, você está na freeway, não tem como ir para outra avenida, é impossível. Não tem como voltar atrás, não tem como sair dali, não tem o acesso, não tem uma forma, não tem uma rua que ligue uma outra, não tem como, é impossível. Você está fadado, escute, preste atenção, você está condenado a estar naquela estrada o resto da vida. Você está condenado a ir seguindo a rota de andar segundo a sua vontade. E você gera filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos, e todos a imagem um do outro. E não tem como voltar a recuperar a imagem do Criador, porque era outra rota que o homem morreu para ela. Não tem como voltar. Jesus abre um novo e vivo caminho. A gente está indo assim, daqui a pouco a gente olha, esse caminho aqui é novo, para onde que vai? Para onde que vai isso aqui? E a gente olha e no final tem uma luz. E esse caminho é o caminho de volta para onde? De volta para a imagem e semelhança do Criador. É o único, não tem outro. Não tem outro caminho, um caminho se abre. Por isso que Jesus é tão importante. Por isso que Jesus é importante. Porque não há outro caminho que tire o homem da rota da sua vida e leve de volta para o caminho do Senhor. Não tem outro caminho, é só Ele. Por isso que Ele é extremamente importante. Por isso que Jesus é precioso. Por isso que Jesus é maravilhoso. Por isso que a gente canta glorioso, maravilhoso, grande, lindo, soberano. Por isso, porque Ele é o único caminho que leva a gente de volta. Colossenses 2:15 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que é despojo? É despojo de guerra, quando um exército guerreia com outro. E aí,
O que ganha olha para o domínio do outro e diz assim: ah, isso aqui era seu, então agora vai ser meu. Sabe quem é o despojo dessa guerra do bem contra o mal? Esse despojo é você. Você que era tomado, dominado por bebida, por álcool, por droga, por uma vida qualquer, uma vida longe do Senhor, e o diabo dominava sobre você, mandava em você, mandava no que você fazia. Você que estava longe do Senhor, aí o Senhor vence a batalha e está lá você. Quantos aqui que estão aqui hoje, que passaram pelo culto das 6, ou que estão assistindo online aqui, quantos de vocês eram aprisionados por essas coisas, mas quando Jesus vence essas coisas, vence o diabo, ele chega até você e diz assim: agora você é meu, porque eu já venci na cruz, então essa guerra já foi vencida, agora eu pego você porque você é meu, tiro você daqui e bota aí. É por isso que é fácil quando o evangelho chega, como chegou aqui às 6 horas na vida de uma mulher que estava aqui desesperada, chorando. A Andresa trouxe ela, há muito tempo que convidava, botou o pé a primeira vez, e o evangelho veio como um trovão no coração dela e trouxe ela para o Senhor, porque é isso, quando o evangelho chega e o Senhor se manifesta, não tem droga, bebida, vício, traição, inferno, capeta, demônio, não tem o que segura. O Senhor fala assim: ó, esse aqui é meu. E ninguém pode levantar contra, sabe por quê? Porque essa vitória não foi vencida agora. Essa vitória foi garantida na cruz, já está consumado, glória a Deus. Por isso que é só você dizer assim: oi, eu estou aqui, pega eu. Pega eu estou aqui, eu estou num exército derrotado, me tira daqui. É simples, é só você levantar a mão e dizer assim: ô Jesus, eu também quero, me tira daqui. Aí ele vem e tira você. Tira você. Porque você não precisa lutar uma guerra que já foi vencida. Ele já venceu o inferno e a morte na cruz. Glória a Deus, o evangelho é poderoso demais. Amém, gente. No Éden o homem foi tentado e desobedeceu. Jesus também foi tentado no deserto pelo diabo e depois passou por um processo difícil no Getsêmani, quando ele disse para o Pai: Pai, se possível passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Adão desobedeceu e morreu. Jesus obedeceu e trouxe vida, glória a Deus. Agora, lembra da imagem que eu falei, que a imagem, nós tínhamos morrido para a imagem e semelhança de Deus, lembra disso? Olha que Paulo fala aos Romanos capítulo 8, versículo 29, Paulo diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Glória a Deus, olha aí, dá para ser de novo: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo morreu, e na morte de Jesus está a nossa redenção. Na morte de Jesus está o caminho aberto. Quando Jesus morre, ele abre um novo caminho. Diz assim: ó, gente, pode entrar por aqui, porque aqui vocês voltam a ser imagem de novo. Entra aqui que agora vocês voltam a ser imagem, agora a minha imagem, porque quem vê a mim vê o glória a Deus. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Então agora eu abro um novo e vivo caminho. E agora vocês podem ser parecidos comigo. Na morte de Jesus, a gente é restaurado à imagem e semelhança do Criador. Se o Espírito, Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio de seu Espírito que habita em vós. Jesus morreu, e isso foi a nossa salvação, abriu o caminho novo. Mas é na ressurreição dele que nós recebemos autoridade, onde a nossa fé é baseada. A nossa fé é baseada na ressurreição. Paulo diz aos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa fé. Cristo morreu, mas a nossa fé não está firmada em um cadáver pendurado numa cruz. Nossa fé não está firmada num Cristo morto. Nossa fé não está firmada num defunto sofredor, porque Jesus está vivo. E se por um lado a morte dele abre um novo caminho, é na ressurreição dele que a
a gente recebe esperança, fé e autoridade, porque Ele ressurgiu, recebeu o Espírito, enviou a nós, está à direita do Pai, intercedendo pela gente. O Evangelho é a notícia que nossos pecados foram perdoados na morte de Jesus, mas o poder para a vida e para a pregação do Evangelho está na ressurreição. Então está na hora de nós começarmos a lembrar que Jesus está vivo, de que Ele ressurgiu dos mortos. O tema dessa mensagem é um por todos e todos por um. Jesus morreu por nós. Agora é nossa missão, estando nesse caminho, avisar a todos que Jesus está vivo. E tem um poder nessa mensagem. Essa mensagem que Jesus está vivo carrega um poder, porque foi a mensagem que Pedro pregou depois da vinda do Espírito Santo. Jesus morreu. Na morte de Jesus, nos 3 dias de morte, os discípulos ficaram sem esperança, fugiram, todos foram embora, as pessoas ficaram com medo, mas o anjo do Senhor removeu a pedra. E o anjo do Senhor não removeu a pedra para Jesus sair do túmulo, porque ele não precisava que alguém tirasse a pedra para ele sair. Ele atravessou paredes depois, é só você ler a Bíblia para saber. Jesus não precisava que a pedra fosse tirada, mas nós precisávamos que a pedra fosse tirada. A pedra foi tirada para a gente saber que Ele morreu para abrir um novo caminho, mas Ele está vivo, poderoso, à destra do Pai. A pedra foi tirada para a gente. E talvez a pedra está sendo removida hoje da sua frente, para você que anda vivendo a sua vida como que se Jesus estivesse morto, para que você entre lá dentro e veja: não tem mais cadáver aqui, não tem mais túmulo aqui. A vida com Jesus é uma vida de vida abundante, não de morte, de sofrimento. Ele está vivo. E eu quero encerrar pedindo que vocês coloquem em pé, e eu vou pregar mais uma vez aqui o sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 22. Pode apagar a luz. Lá em Atos capítulo 2, versículo 22. Pedro, convicto do que eu estou pregando hoje aqui para você. Quando vem o Pentecoste, Pedro se levanta e começa a pregar. E a pregação de Pedro é essa que eu vou lembrar aqui para vocês. Preste atenção. Israelitas, ouçam essas palavras. Pedro está em pé pregando, lembre disso. Um por todos e todos por um. Jesus foi por Pedro, agora Pedro é por ele. E Pedro começa dizendo: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi provado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo,
que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. É essa certeza que nós carregamos. Nossa esperança está nisso. Jesus está vivo entre nós, não está morto, está vivo, intercedendo por nós, nos dando esperança, nos dando alegria. Agora nós temos um novo caminho, que nós já estamos nele. Pergunta é: ficaremos com ele guardado para nós, diante de tanto sacrifício, de tanta dor, por nossa vida? Ou anunciaremos a todos que tem como nós voltarmos a ser a imagem e semelhança do Criador? Pastor, o mundo está ruim. Está. Como fazer ficar melhor? Seguindo Jesus, recebendo Jesus como Senhor. Se Jesus for o nosso Senhor, então nós começaremos a andar segundo a imagem e semelhança dele, e isso causará um impacto na nossa vida, causará um impacto na vida da nossa família, e causará um impacto na vida de todos que conviverem com a gente de alguma forma. Amém? Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Se você quiser vir à frente, venha. Se a palavra fez sentido para você, venha à frente. Se você quer resgatar em você a esperança, a expectativa do que Jesus foi, se você está enxergando a vida com olhos difíceis de sofrimento e não com olhos de quem é filho, é submisso a um Senhor que está vivo e poderoso, então hoje é o dia de Deus mudar a sua história, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, hoje é o domingo de Páscoa. Hoje nós comemoramos o dia da ressurreição. E é interessante que enquanto nós oramos por ressurreição, nós temos tantas pessoas que estão mortas dentro de si mesmas. Pessoas que estão mortas da tua imagem, da tua semelhança. Vivem, parece que alheios à tua vontade. Espírito Santo, há tantas pessoas que até mesmo professam uma fé, mas na verdade não vivem conforme a imagem do Senhor. Mas não é isso que o Senhor chamou para nós, não é essa a nossa vocação. A nossa vocação é ser vivos, é ser imagem e semelhança do Senhor, imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos para triunfar sobre as trevas, nós nascemos para triunfar sobre o pecado, nós nascemos para triunfar sobre as doenças, nós nascemos para triunfar sobre a depressão, nós nascemos para triunfar sobre as traições, sobre as maldades do mundo. Nós nascemos para triunfar sobre tudo que se levanta de mal nesse mundo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, libera sobre nós, sobre a tua igreja, a esperança da ressurreição de Cristo. Libera sobre nós, sobre a tua igreja, a esperança de que Cristo está vivo. Libera sobre nós a esperança de que a maldade não prosperará no nosso coração,
não prosperará na nossa família, não prosperará na nossa casa, não prosperará no nosso bairro, nos nossos amigos. A maldade do mundo não prosperará. A maldade do mundo não prosperará em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Jesus está vivo. Levante a sua mão. Levante a sua mão e diga: Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga: Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele está vivo, 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 não está morto. Continue com os olhos fechados. Nós fazemos parte da resposta do mundo. O mundo está doente. E a doença do mundo é a morte da semelhança e da imagem de Deus. A raça humana está cada vez mais parecida com o próprio diabo do que com Deus. E realmente não tem um caminho para voltar a ter a imagem do Criador, apenas Jesus. Feche com seus olhos, preste atenção. Somente Jesus pode resgatar a imagem do Criador em nós. E deixa eu falar para você a boa notícia: você encontrou Jesus. Você conheceu Jesus. Você aceitou Jesus. Você está sendo transformado conforme a imagem dele. Não é isso? Não é isso? Você não está sendo transformado conforme a imagem dele? Então deixa fluir o rio de Deus em você, ao ponto de que as pessoas olhando para você vejam Deus em você, ao ponto de que as pessoas olhando para você veja Jesus em você. E quando olharem Jesus em você, então o mundo passará a ser transformado pelo Jesus que você segue, pelo Jesus que você carrega a imagem dele em você. Você carrega a imagem de Jesus na sua vida, no seu jeito de viver, no seu jeito de conversar, no seu jeito de falar. E esse Jesus que você carrega em você, ele está vivo e ele pode trazer solução para você. Ele pode trazer solução para sua família. Ele pode trazer solução para os seus filhos. Ele pode trazer solução para a sua casa, porque Jesus está vivo para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. E se você acredita nisso, aplauda o nome de Jesus. Fala, meus irmãos, aqui é o pastor Felipe. Eu estou passando aqui para agradecer você por ter ficado até agora nesse culto com a gente, esse culto online. A gente se esforçou para entregar aí na sua casa o melhor culto possível, para que você conseguisse participar junto com a gente. Agora deixa eu fazer um convite para você. Se você quiser participar dessa obra, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas, assim como você foi alcançado hoje aí,
contribua com essa obra, abrindo no aplicativo do seu banco o Pix e colocando o QR Code que está aqui embaixo da sua tela. Faz uma contribuição para a gente poder impulsionar esse vídeo para chegar em mais casas e mais famílias que talvez precisem participar de um momento como esse. Não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar ele, deixar um comentário aí e vamos nos edificar uns aos outros, fazendo com que a palavra do Senhor, que abençoa tanto as nossas vidas, alcance mais e mais pessoas. Quero dizer para vocês que vocês agora também fazem parte da família. Se quiser ser apresentado como novo membro do Caminho Online, deixe um comentário aí embaixo, nós vamos procurar você e nós vamos fazer um dia, possivelmente, uma apresentação online. Você entra daí através de um aplicativo de teleconferência, um Zoom da vida, e a gente consegue ter um pouco mais de comunhão. Deus abençoe você, fique com a gente e até semana que vem.